Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Nesta sexta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, estamos aqui de novo reunidos em torno da Palavra de Deus para rezar com ela, para deixar com que essa palavra transborde amor de Deus em nosso coração. Então, vamos preparar nosso coração, vamos preparar nossa mente para que nós todos estejamos em unidade uns com os outros e Deus esteja no nosso meio, nos unindo como irmãos e irmãs. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele venha nos conduzir nessa manhã e também durante todo este dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te convido agora a você pegar a sua Bíblia, pegar a Palavra de Deus. E o Evangelho do dia de hoje é este. Evangelho de São João, capítulo 7, versículos do 1 a 2, versículos 10 e depois os versículos 25 a 30. Repetindo mais uma vez, Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 e 2, depois versículo 10 e, por fim, versículos 25 a 30. Vamos fazer uma leitura pausada, uma leitura que, à medida que nós vamos lendo, essas palavras vão entrando em nosso coração, nossa mente possa ir imaginando os passos de Jesus neste Evangelho. Lembrando que este Evangelho, João, ele não é tão narrativo como os outros evangelhos que conhecemos. Ele quer nos fazer refletir sobre as atitudes de Jesus. Então, vamos lá comigo. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada das tendas. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subia também, não publicamente, mas em segredo. Alguns de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar? Olha, ele fala em público e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram verdadeiramente que ele é o Cristo? Este, porém, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Então, enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele. Foi ele que me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois ainda não tinha chegado a sua hora. Então, nessa primeira leitura, nós já podemos ter em mente também esse cenário de Jesus que percorria a Galileia. Não queria andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo.
Então nós já podemos perceber que a figura de Jesus ainda não era compreendida. Não compreendida e não acolhida como Filho de Deus. E por isso ele despertava as diversas interpretações errôneas acerca de si. E aproximava-se a festa dos judeus, chamada das tendas, ou seja, todos os judeus participavam destas festas, dessa e de outras, como a própria festa da Páscoa. Mas Jesus, juntamente com seus irmãos, subiu, não publicamente, mas em segredo. Jesus também tinha esse perfil de um homem discreto. Mas, no desenrolar do texto, nós vemos que alguns de Jerusalém comentavam: não é este que procuravam matar? Olha, ele fala em público, ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram verdadeiramente que ele é o Cristo, o ungido, o Messias? Este, porém, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Então nós percebemos que a figura de Jesus naquele contexto despertava muitas perguntas, curiosidades, e por parte das autoridades, tanto religiosas como políticas, despertava medo, despertava insegurança. Ou seja, a presença de Jesus era o inesperado para a vida também das lideranças de sua época. E o quanto isso fez com que Jesus morresse na cruz. Então, enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vós não o conheceis. O próprio Jesus, estando no templo, fazia menção daquilo que a sua pessoa já tinha sido profetizado e anunciado na tradição antiga, pelos judeus, nas Sagradas Escrituras. Jesus não era qualquer um. Ele foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado pelo Pai. E Jesus era muito claro quando ele falava, no sentido de que eles não conheciam aquele que tinha enviado, Jesus, ele próprio. Não conheciam o Pai. Não conseguiam compreender todo o projeto de salvação de Deus na história, que foi anunciado pelos profetas, desse Messias que iria vir para salvar o povo e que agora chega-se à plenitude desse Messias na pessoa de Jesus Cristo. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois ainda não havia chegado a sua hora. Então nós podemos perceber que essa hora era a hora da morte de Jesus na cruz. Ainda não era chegado a hora. Essa expressão hora ela é muito recorrente no Evangelho de João. Aquilo que irá acontecer. O momento da qual Jesus será glorificado. Então, todo esse trecho tem muito a nos dizer. Tem muito a nos falar. Se você quiser ler pausadamente, com certeza você vai perceber coisas novas. A própria ação de Deus agindo na nossa vida. O texto nos leva a meditar profundamente sobre a pessoa de Jesus. Se as pessoas daquela época se questionavam quem era Jesus, para nós hoje
nós precisamos deixar com que esse texto vá no mais profundo do nosso ser e permitir com que nós também possamos perguntar: quem é Jesus na nossa vida? Se Jesus era procurado, era instigado, pessoas que iriam matá-lo porque lhe oferecia um perigo, uma ameaça, mas mediante a nossa experiência de fé como batizados e cristãos, o que a pessoa de Jesus hoje tem a nos dizer? Quem é Jesus para mim, para você? É momento de deixar com que essa palavra venha e seja ruminada, seja aprofundada ainda mais na nossa experiência de fé hoje. Outro ponto também que pode te chamar a atenção é Jesus no templo, da qual ele falava para aqueles judeus piedosos que, na verdade, Jesus não estava ali por querer. Ele não estava em missão, inaugurando o reino de Deus por vontade própria, mas sim, ele foi enviado pelo Senhor, foi enviado por Deus para fazer a sua vontade. Jesus, aquele que é obediente ao Pai e quer fazer a sua vontade, quer se esvaziar inteiramente para fazer a vontade do Pai. Outro ponto que realmente nos faz perceber que a hora do Senhor, a hora de Jesus, ainda iria acontecer, como eu já tinha ressaltado há pouco. Durante o Evangelho de João, nós percebemos que há muitos acontecimentos até que se chegue a hora da morte de Jesus na cruz. Nessa caminhada quaresmal que nós estamos fazendo, realizando, vamos nos colocar junto com Jesus agora. Deixe com que a sua presença, partindo dessa palavra, te faça íntimo do Senhor. Quem é Jesus para você, para todos nós? E você pode expressar para Deus o quanto você quer ser mais íntimo do Senhor. O quanto, em meio a tantas existências na vida, na sua casa, no seu trabalho, para que as pessoas compreendam quem é Jesus. Sim, eu te apresento aonde nós estivermos. E todas as pessoas que em algum momento possam escutar a nossa experiência de vida, e que na nossa vida, quem é o Senhor é Jesus. E te apresento todas as pessoas que muitas vezes temos dificuldade, porque nós somos questionados por aquele da qual nós seguimos. Sim. Se naquela época, muitas vezes, Jesus era alvo de planos para quererem matá-lo, hoje, atualmente, na nossa vida, somos também perseguidos. Perseguidos e perseguidas. Nós que lutamos a cada dia para sermos discípulos e discípulas do Senhor. Sim. Muitas vezes dói quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, mas a nossa busca, mesmo quando ela não é acolhida, mas nós temos a confirmação de que nós seguimos aquele que nós amamos. Sim. Senhor, nós queremos continuar a te seguir porque nós te amamos. Nos faz ser sal e luz do mundo, mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempos difíceis. O Senhor recebe as minhas resistências hoje, recebe meus medos, minhas angústias. Sim, vamos reconhecer que nós temos medo. Nós temos resistências, às vezes, de testemunhar Jesus em nossa vida.
porque sabemos que Jesus ele é glorificado na cruz, porque a sua obediência, por amor a Deus, foi por amor também a toda a humanidade. Foi por amar cada um de nós que o Senhor se entregou na cruz. E nesse desejo de querer amar mais Jesus, de querer estar próximo dele, de estar íntimo com ele, deixe com que essa presença vá agora lhe preenchendo. Permita com que essa presença de misericórdia, de compaixão, vá agora inundando o seu ser. Ele que te ama profundamente, Ele que nos ama profundamente. Mesmo com medo, mesmo angustiados, Ele nos ama profundamente. Nestes tempos de insegurança também que nós estamos passando, de isolamento social, Senhor, estando aqui em casa, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer. E você também que está em casa, abra o seu coração. Deixe que transborde a presença do Senhor na sua vida. Sinta esse amor que te abraça, esse amor que te envolve. Veja o olhar de Jesus que olha para você, com um olhar de amor, um olhar de te chamar para continuar a segui-lo nesse seguimento do discípulo e da discípula. Mesmo em caminhos tortuosos, mas aquele que nós seguimos venceu este mundo, venceu a morte. O que é que Deus te pede hoje, meu irmão, minha irmã? Qual é a proposta que Ele tem para ti nesse dia? Sinta no seu coração o Senhor te chamando para renovar de novo a tua fé, renovar a tua disposição para testemunhar Jesus. E aproveite começando dentro da sua casa, na sua família. Eis o tempo favorável. Se você busca o Senhor com amor de todo o coração, esse amor que transborda, você aprenderá também a amar aqueles que não conseguem ainda entender a sua opção de vida por Jesus. Ame aqueles que estão ao seu redor, primeiramente. Não tenha medo, o Senhor estará contigo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que nós terminamos esse momento da manhã com a leitura orante, com a Palavra de Deus. E nós convidamos você para logo mais à noite, às 21h30, estar conosco de novo nas lives que estão fazendo o maior sucesso, que estão nos deixando mais próximos uns com os outros. Te espero mais tarde, então. Deus abençoe. Até mais.